capítulo de número 20, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. O que eu vou falar para você hoje, irmão, para alguns você vai ficar assustado. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, que você preste bastante atenção. Segura a vontade no banheiro, segura a vontade de se levantar, segura a vontade de usar o WhatsApp, Instagram, segura. Facebook agora, não. Fala para o teu irmão, vamos obedecer o pastor? Fala assim para o crente aí do teu lado, vigia, hein, irmão? Ok? Segunda Crônicas, capítulo 20. Olha o que diz o texto. Alguém segura essa criança, por gentileza? Papai, mamãe, ajuda a gente. Algum líder, por favor, ajuda a gente. Porque qualquer movimento tira a atenção de quem está do nosso lado, né? Então, por favor, vamos dar atenção personalizada para ouvirmos a voz de Deus. Deus vai falar com a gente. Amém? Porque tem gente aqui que talvez está rindo para você, está do teu lado, mas só Deus e Ele sabe a guerra que Ele está enfrentando. Só Deus e Ele sabe o nível de guerra que Ele está passando, que Ele está enfrentando. Hoje é noite de Deus dar vitória para crente aqui nesse lugar. Vamos prestar atenção. Olha o recado. Vamos lá. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Verso de número 2. Então informaram a Josafá: um exército pequeno vem contra ti, amém? Um exército meia boca vem contra ti, amém? Um exército mais ou menos vem contra ti, Josafá, amém? Fala assim, um exército enorme vem contra ti. Amém. Só até aí. Gente, o texto que está diante dos nossos olhos merece muito da nossa atenção. Porque nós estamos falando de um homem chamado Josafá. Josafá era rei de Judá. A Bíblia vai dizer que estava Josafá cumprindo a sua agenda real normal. Quando a Bíblia vai dizer que o exército dos inimigos, os moabitas, os amonitas, e alguns dos... É tudo demônio isso aqui, irmão. Entraram em guerra contra Josafá. Eles declararam guerra contra Josafá. Josafá era pertencente à tribo de Judá. A mesma tribo de onde saiu o nosso Cristo, nosso Messias, Jesus. A mesma tribo que saiu Davi, a tribo de Judá. Agora interessante, irmãos, grave isso. Moabitas, amonitas, meunitas entraram em guerra contra Josafá. Verso de número 2. A Bíblia faz questão de dizer que era um exército enorme. Os demônios declararam guerra contra Josafá. Agora, irmãos, fala para o teu irmão assim, ajuda o pastor a pregar, fala para ele assim: uma coisa é vir um demônio contra você, outra coisa é eles se juntarem contra você. Podia vir só os amonitas, ok? Podia vir contra Josafá somente os meunitas, ok?
Mas por que os três se juntaram contra Josafá? Os inimigos se uniram para atacar. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos tentar identificar. Isso a gente aprende muito em batalha espiritual, em guerra espiritual. Procurar conhecer um pouco do nosso adversário. Porque a Bíblia vai dizer sobre os moabitas, os amonitas, e esse grupo aqui, alguns dos meunitas, tudo demônio. Quem eram essa classe de gente? A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 19, no verso 36, que essa classe de gente, olha de onde eles vieram, irmãos. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. O que é isso? Incesto, maldição. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas até hoje. Ou seja, era um povo amaldiçoado e eles sempre trouxeram problemas para Israel. Na batalha contra Israel, eles sempre se declararam contra a família hebreia, contra a família de Israel. Interessante que eu fui pesquisar o significado desses nomes. Moabita quer dizer semente do pai, ou aquele que veio do pai. Os amonitas, quem eram os amonitas? Eles eram marcados, irmão do céu, escuta isso aqui. Eles eram marcados pelo alto grau de agressividade. E quem eram os meunitas? Eram povos que procuravam habitação. Então o nome dos meunitas quer dizer habitação. Juntando tudo e botando liquidificador, irmãos. O que isso tem a ver com guerra espiritual? Tudo, irmão. Porque os moabitas, os amonitas, os meunitas estão vivos até hoje. Ou seja, qual é a intenção deles em nos atacar? É nos ver felizes? É nos ver abençoados? É nos ver prosperando? Não! Qual é a principal função deles? Os moabitas, semente do pai. Pai fala o quê? De autoridade. Os moabitas se levantam contra nós para tirar, roubar a autoridade que Cristo nos deu há 2000 anos atrás, morrendo na cruz. Ele diz para os seus discípulos, dizendo assim, olha, eu vos dei poder e autoridade. Então os moabitas, quando se levantam contra nós, é para nos tirar, para nos roubar a autoridade. Fazendo o quê? Quando eu e você pecamos, automaticamente nos sentimos o quê? Sem autoridade, sem poder. Quando os amonitas se levantam, marcado pelo alto grau de agressividade, ou seja, os amonitas, eles vêm para devastar tudo. Se tem casamento em pé, ele quer derrubar o casamento. Se tem alguém prosperando, ele quer ver crente na miséria. Se tem crente avivado, ele quer ver crente entristecido. Se tem marido fiel à esposa, ele quer ver marido adulterando e traindo a esposa. Qual é o terceiro inimigo que a gente vê aqui? Os meunitas, a habitação. Ele quer procurar uma casa para ele habitar. Um exército enorme vem contra ti, Josafá. Irmãos, precisamos entender que o inimigo, que existem inimigos, existem demônios, e que eles tramam dia e noite para nos atacar, crente. 1 Pedro 5,8, o William recitou aqui no início. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar. Fala para quem está ao seu lado, o inimigo quer te devorar, irmão. Percebe o grau de guerra que nós estamos? Percebe, crente, onde nós estamos inseridos? O diabo, irmão, ele não brinca de ser diabo. Ei, o diabo, vosso adversário, não está brincando de ser diabo. É amonita, meu irmão. Alto grau de agressividade. Tem um salmo que Davi disse: se não fosse a misericórdia do Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. É moabita, semente do Pai, roubar a autoridade que Cristo nos entregou, irmão. É meunita, habitação. É demônio querendo habitar no casamento de crente. É demônio querendo habitar na casa de crente. É demônio querendo habitar na empresa de crente. É demônio querendo habitar no chamado do crente. Mas, meu irmão, eu tenho uma notícia nova para você. Se os demônios se reuniram, a Bíblia diz no Salmo 91, ainda que se levante, ainda que se reúna 11.000 demônios, 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas a tua casa não será atingida, a tua casa não será atingida, a tua empresa não será atingida, o teu casamento não será atingido. Pelo amor de Deus, se alguém crê nessa palavra, levanta a mão para o céu, adore, aplauda a Ele com força nesse lugar. O que Josafá fez? Josafá tem um relatório, Ney. Se fosse no dia de hoje, Poli, alguém filma a Poli aqui. Se fosse no dia de hoje, mandava um WhatsApp para Josafá. Josafá, se prepara, porque está vindo chumbo grosso contra ti. Manda um WhatsApp aí para o rei Josafá. Está vindo um exército enorme. Agora, o que Josafá fez, irmão? Irmão, se você se encontra em meio à guerra, se você se encontra, irmão, pastor, parece realmente, pastor, Deus está falando comigo, parece que os inimigos se reuniram mesmo, pastor, é guerra na família, é guerra na saúde, é guerra nas finanças, lá em casa estava tudo bem, pastor, de repente virou de cabeça para baixo. Irmão, se prepare, Deus vai fazer você ingerir essa palavra, e você vai sair daqui dizendo, essa semana vai ser a melhor semana da minha vida, vai ser a melhor semana da minha família. Se você crê e acredita, pelo amor de Deus, levante a sua mão mais alto que você. Eu vou descansar, pois já entreguei meu Deus. Só para ver se vocês estão ligados, Fala para o teu irmão, o que Josafá fez? Não, fala para sete, pelo amor de Deus, o que Josafá fez? Vamos aprender com Josafá aqui, o que ele fez? Irmão, a receita já está aqui, é só fazer igual. Não tem que inventar, não tem que... É só, já está aqui a receita. Já está aqui. Verso 3, vamos para a Bíblia. Alarmado, diga comigo, alarmado. Isso deixou ele alarmado, irmão. Josafá decidiu consultar a Deus. Fala para o teu irmão, uma coisa é o inferno planejar contra a tua vida. Outra coisa é você permitir. Está sendo bênção ou não?
Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então, irmão, para vencermos não só um demônio, mas para vencermos uma milícia de demônios, número 1, não menospreze o poder da oração. Então fala para o teu irmão, e cadê você quinta aqui para orar? Ah, já está farto demais? Ah, já está tendo vitória demais? Ao ponto de achar que não preciso mais orar? Menospreze o poder da oração para você ver. Não menospreze o poder da oração. Josafá, irmãos, ei! Eu estou falando de Josafá, irmão, o rei de Judá. Josafá, ele tinha um exército ao seu favor? Tinha. Josafá, ele tinha armamento militar de guerra à sua disposição? Tinha. Mas por que Josafá, ao invés de usar todo o recurso que ele possuía, por que Josafá foi orar? Porque Josafá tinha a oração com a sua primeira alternativa, e não como mais uma alternativa, irmão. A oração, escute isso aqui, a oração não é a nossa última opção, oração é a nossa prioridade de vida. Nessa guerra, meu irmão, você decide quem vai vencer e quem vai perder. Se você nessa guerra não orar, você morre. Ah, pastor, mas eu tenho quem ore por mim. Já viu crente com a unção dos 6 horas? Meu líder, passa o WhatsApp para o líder. Não vou poder estar na oração hoje. 6 horas por mim. 6 horas. E vive crente capengando assim, irmão. 6 horas. Não, irmão. Semana passada a gente aprendeu com Davi. Faça a sua parte. Então a oração não é a nossa última opção. Tem gente, irmão, que faz tudo e pega a oração como último recurso. Josafá não. Eu tenho um exército ao meu favor. Eu tenho um armamento militar ao meu favor, mas a oração ainda continua sendo a minha principal prioridade da minha vida. A minha principal, não é a minha última alternativa, é prioridade de vida. Fala para o teu irmão que está ao seu lado. Você escolhe quem vai vencer nessa guerra. Fala para ele aí. Ou você ora ou você morre, irmão. Ou você ora ou você morre. Fala para 7 aí, eu sinto Deus aqui. Fala para 7, ou você ora ou você morre. Se você não levar a sério a oração como algo, olha só, se você levar a oração como algo sem valor, não precisa orar não. Lembra de Sansão? Juízes, lembra de Sansão? Os filisteus vêm contra ti, Sansão. Não. Como outras vezes eu vou vencer. Ei, Sansão, te prepara, Sansão. Vai orar, cabra. Ei, Sansão, sai dessa zona de conforto. Vai orar, Sansão. Não. Como outras vezes eu vou vencer. A desgraça foi tão forte na vida de Sansão. Teve os olhos vazados, arrancados, e virou motivo de chacota dos inimigos. Fala para o teu irmão, o diabo não quer fazer carinho em você não, irmão, não. O diabo não quer te dar um glacê, fazer um carinho. Fala para 7 aí, o diabo não quer fazer cafunézinho em você não, irmão. Que nem a Samanta quando faz massagem no Daniel, assim, ele está ali, mas a massagem está rolando, eu estou vendo aqui, ela está fazendo massagem no Daniel, assim, fala para 7 aí, o diabo não quer fazer massagem em ti não, irmão.
ele veio para matar, roubar e destruir, irmão. Pelo amor de Deus, isso precisa entrar no teu coração, precisa fazer parte da tua história de vida. Se nós não nos posicionarmos, irmãos, a nossa família é destruída, o nosso casamento é destruído, as nossas finanças é contra-atacada, e nós precisamos nos posicionar. Eu não posso, irmão, sempre estar aqui me defendendo. Vai, bate capeta, bate capeta. E eu aqui, irmão, tem gente que aprendeu essa teologia, onde não, você não pode ficar mexendo com o diabo, não. Você tem que ficar aqui, ó, bate capeta, bate capeta, bate. E fica 50 anos da vida apanhando do diabo. Até que Josafá vai orar. Ai, irmão. Fala para o teu irmão, oração. Jesus vai nos dizer algo poderoso em Mateus capítulo 17, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Escuta isso aqui. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos. Olha isso aqui, igreja, olha essa informação. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam. Fala para o teu irmão, eles não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada. Agora fala para o teu irmão, existe um porquê. Por que eles não puderam fazer nada? Olha o verso 18. Jesus repreendeu o demônio. Ele saiu do menino, que daquele momento em diante, o menino ficou curado. Olha o verso 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, para a gente não queimar nosso filme. Vamos falar aqui em off com o mestre, né? Vamos aqui falar aqui no cantinho, para a gente não passar vergonha. Ei, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí vem o verso 20. Ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Não, o 21. Existem espécie de demônios que só saem pela oração e pelo jejum. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que existem portas que se abrem para nós somente com jejum e oração. Existem gigantes que caem diante de nós somente com oração e com jejum. Nós, como a igreja, com a igreja de Cristo, precisamos valorizar mais o poder da oração. Você precisa valorizar mais a oração, eu preciso valorizar mais a oração. Nós, como a igreja do Senhor, precisamos valorizar mais o poder da oração. Sabe por quê, irmão? O diabo não respeita quem fala de oração, o diabo respeita quem pratica a oração. Sabe por que o diabo ele treme de medo diante de um crente que ora? Sabe por que o diabo treme de medo diante de um crente que ora? Sabe por que o diabo treme de medo diante de uma igreja que ora? Sabe por que o diabo treme de medo diante de um empresário que ora? Sabe por que o diabo treme de medo diante de um pai, diante de uma mãe, diante de uma família que ora? Porque o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde a nossa oração. Levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, me ajuda a orar mais. Fala para Ele, mas fala com o seu coração voltado para Ele, não fala porque eu estou pedindo, não. Fala assim: Senhor, eu preciso orar mais, Senhor, me incomoda para orar mais. Ah, meu irmão, a Bíblia diz
que Pedro estava preso numa prisão. A igreja se posicionou em oração. Era oração o dia todo, Joel. Era oração na segunda, oração na terça, na quarta, na quinta, Dario. Até que teve um dia que Deus lá no céu ouviu a oração da igreja, mandou chamar o anjo e disse: vai lá na prisão e responde a oração da minha igreja. Liberta Pedro da prisão. Uau! Filipenses 4:6, não, na versão Almeida corrigida, isso aqui é forte. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. As vossas petições, diga assim comigo, as vossas petições precisam em tudo ser conhecidas diante de Deus. Sabe por que tem gente que não ora e vem com a desculpa dizendo assim: pastor, Deus conhece tudo. Para que eu vou orar, pastor, se Deus já conhece tudo? E aí vem Paulo dizendo que as nossas orações precisam ser conhecidas diante de Deus. Eu fiquei pensando nisso aqui, irmã Ruth, e vi aqui uma certa semelhança entre a ação do diabo com o pedófilo. O que é isso, pastor? Porque o que o pedófilo, quando ele está aliciando uma criança, o que ele fala? Não conte para o seu pai. E aí vem o diabo e atua no casamento da pessoa. Vem o diabo e atua nas finanças da pessoa. Vem o diabo e atua na alma da pessoa. O que o diabo faz? Ele pega para a gente assim: não conte para o seu Pai Celestial. Não ore, porque eu quero continuar agindo na tua vida. Eu quero continuar estragando teus projetos. Eu quero continuar te paralisando, eu quero continuar atuando na tua vida. E aí, meu irmão, vem o entendimento qual? Que fofoca boa é fofoca quando a gente dobra os nossos joelhos e fazemos como Josafá fez. Josafá foi consultar a Deus, Josafá foi fofocar para Deus: Deus, eu sou teu servo, Deus, olha os inimigos se levantando contra mim. Meu irmão, a partir de hoje, fofoque dos teus inimigos para o Senhor, fofoque da tua... Ai, irmão. Tem gente que é especialista em fofocar da vida dos outros. Graças a Deus que aqui não tem. Graças a Deus. Mas balança 7, fala para 7, diga assim: a fofoca agora vai ser para Deus. Nós vamos estar fofocando para Deus. Que esse negócio de não contar, eu vou contar tudo para o meu Pai, eu vou declarar tudo para o meu Pai. Se os inimigos se levantaram contra o meu casamento, as minhas finanças, a minha saúde, a minha família, a partir de hoje, todo dia eu vou estar contando para o meu Pai, e Ele vai fazer algo na minha vida, irmão. Fala para o teu irmão, oração. Interessante, irmão, que tem gente que está pegando, mas infelizmente tem gente que a palavra vem, entra no ouvido e sai no outro. Tem gente, irmão, que na quinta-feira trabalha, estuda, ok? Tem gente, irmão, que passa o dia todo dando duro, trabalhando, vem para a igreja, chega cansado, mas está aqui orando, chega morto, mas está aqui clamando. Agora tem outras pessoas que menosprezam. Não! Infelizmente, irmão, essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas eu quero crer, irmão, que nós somos uma igreja que ama a palavra de Deus. Oh, meu Deus, eu quero crer que nós estamos falando com pessoas aqui que estão entendendo o poder da oração. Ou você ora ou você morre. Ou você ora ou tua família morre. Ou você ora ou tua empresa morre. Ou você ora ou você morre, crente. Não menospreze o poder da oração. Fala para 7. Vamos orar mais a partir de hoje. Fala para 7.
Por que que o nosso pastor hoje saiu do hospital curado? Resposta de oração. Resposta de oração. Fomos fofocar para Deus. Deus, o meu pastor está assim, Deus. Aí Deus, é? Deixa comigo. Primeiro, fala para o teu irmão, onde tem oração, tem vitória. Onde tem oração, tem transformação. Onde tem oração, tem multiplicação. Onde tem oração, tem alegria. Onde tem oração, tem a ação de Deus. Eu vou falar até você glorificar, pelo amor de Deus. Onde tem oração, tem Deus de pé. Onde tem oração, tem favor de Deus. Onde tem oração, tem derrota do diabo, meu irmão. Eu quero ser reconhecido como um pastor que ora. Eu quero ser reconhecido como um pai que ora. Eu quero ser reconhecido como um marido que ora. Eu quero ser reconhecido como um discípulo que ora. Não menospreze o poder da oração. Número 2. Vamos para a Bíblia. Como é que Josafá vence? Olha o verso 12. Deus está falando, amém ou não amém? Olha o verso 12. Aqui é praticamente o final da oração de Josafá. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Olha a oração sincera de Josafá. Não temos força suficiente. É um exército grande. Não sabemos, olha só, irmãos, não sabemos. Você está lendo aqui, irmão? Olha o que Josafá fala. Não sabemos o que fazer. O que eu estou fazendo é só orar. Eu não sei o que fazer. Mas tem uma coisa aqui, irmão, que me abençoa e te abençoa, que me transforma, que te transforma. Ele diz assim para Deus: mas os nossos olhos se voltam para ti. Fala para quem está ao seu lado: nessa guerra, você tem que orar. Diga assim, número 2, nessa guerra, não perca o foco. Porque você já viu, tem gente que está uma bênção na igreja. Tem gente que não perde culto. Tem gente, irmão, que é o primeiro que chega e o último que sai. É só uma guerra aparecer, não vem mais para a igreja. É só uma guerra aparecer, estou cansado demais hoje. Não acho que hoje eu não vou não. Estava uma bênção. É só uma luta surgir. Mãe, oi. Vai lá na igreja e ora por mim. Pastora, oi. Ora por mim, minha pastora. Como eu te amo tanto, está tão linda. Pastor Wendel é o homem mais feliz do mundo. Deixa eu falar uma coisa. Diante de tanta pressão, ele estava alarmado, Josafá. Mas diante de... Irmão, o nível de guerra, Josafá não perde o foco. Aqui, irmão, está um segredo poderoso. Infelizmente, a gente vive diante de uma geração que qualquer coisa tira o crente do foco. Eu nunca vi coisa igual, irmão. Irmão, anos 80, anos 90, cadê a turma dessa época? 80, 90, irmão? Para um crente desanimar, para um crente sair da igreja, irmão, era porque o teto desabou. Mas hoje, irmão, basta uma dor na unha, não vou mais. Cadê o Gracionei? Com a clavícula quebrada, está aqui na igreja. Cadê os irmãos do interior? Tio Tonino, uma vez contou uma experiência. Joel tinha, sei lá quantos anos tinha o Joel.
Está acordado, Joel? Dá um glória aí, Joel. Vem aqui contar, Joel. Joel era pequenininho. Tio Tonino e irmã Rosa moravam no Curari. Não era Coari, era Curari. Hora de ir pro culto! Botava os 3 bacurizinhos na canoa e tinha outro na barriga. Tio Tonino remava. Tia Rosa ia louvando e ele remava. Eu estou indo para a igreja, eu vou remar. E tia Rosa cantando, e os bacuri cantando, e o Joel cantando. Hoje não quer mais cantar mais, mas ele cantava. E o tio Tonino remava. Quando chegava na igreja, ao invés de ter carro importado, um do lado do outro, era várias canoas, uma do lado da outra. Quando entrava na igreja, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, mas tinha um povo lotado, abastecido de Deus, querendo Deus, apaixonado por Deus. A minha oração é que volta esse tempo. Hoje Deus deu carro, Claudemir. Crente, né? Com carro. Vem pro culto. O culto começa às 5, chega às 5:30. E já está olhando pro relógio porque, pastor, vai demorar. Tem tudo, ar-condicionado, um som, data show, filmando. Existem guerras que literalmente tiram o nosso foco, a nossa concentração. Interessante que essa semana eu estava no trânsito. Josafá falou: os meus olhos se voltam para ti. Eu não quero olhar os moabitas, os meunitas. Eu não quero olhar esse tipo de gente. Os meus olhos estão para ti. Os meus olhos estão para ti. Estava no trânsito. Constantino Neri. Está eu dirigindo. De repente, algo me distrai e eu olho para o lado. E a pastora Agatha, cuidado na tua frente. Quando eu olho, quase eu bato o carro na frente, eu desviei. O Espírito Santo falou com a gente dentro do carro. Fala para o teu irmão, tu crê nisso? O Espírito Santo falou com a gente dentro do carro. Foi, amor? Dentro do carro. A gente está aqui, olhando para frente, olhando para Jesus, olhando para frente, olhando para Jesus, olhando para frente. Se nós tirarmos os olhos de Jesus e olhar para as distrações, e olharmos para as coisas que estão acontecendo, e olharmos para as lutas, olharmos para a dificuldade, olharmos para as distrações, a gente se arrebenta todo. A Agatha veio me perguntar: amor, deixa eu falar uma coisa com você. DR, depois que o Espírito Santo falou, teve uma DRzinha lá. Amor, deixa eu falar uma coisa. Tu já fez isso quando estava dirigindo sozinho? Tu já bateu o carro? Eu falei: amor, não, mas quase que bato. No WhatsApp, dirigindo, olhando para frente e para o WhatsApp. Olhando para frente e para o WhatsApp. Olhando para frente e para o WhatsApp. Deus está falando. Josafá, irmãos, tem inimigo na direita, inimigo na esquerda, inimigo atrás, 3 poderosos inimigos, um exército enorme. Mas eu estou aqui, os meus olhos não saem de ti, Senhor. Os meus olhos estão em ti, em ti, em ti. É na segunda, os meus olhos estão em ti. É na terça, os meus olhos estão em ti. É na quarta, os meus olhos estão em ti. É na quinta, na sexta, no sábado, a primeira semana, a segunda semana, de janeiro a dezembro. Não importa as circunstâncias, os meus olhos estão em ti. Quem tem os seus olhos fixos em Jesus, não se perde na guerra, irmão.
Sabe por que tem muita gente que se perde na guerra? Tira os olhos de Jesus. Já falei isso aqui inúmeras vezes, Flávio. Enquanto Pedro olhava para Jesus, vivia o sobrenatural, vivia milagre, vivia provisão, vivia a fé, vivia o extraordinário. Foi só Pedro tirar os olhos de Jesus. Fala para 7, não tire os olhos de Jesus por nada. Fala para 7, já desanimou, irmão? Fala para 7, pelo amor de Deus aí. Fala para 7, olha, não tire os olhos de Jesus. Não perca o foco nessa guerra, porque Jesus vai te dar vitória. Jesus vai te dar vitória. A oração, ela chama a resposta. Josafá, ele termina de orar. Verso 14. Olha o que diz o verso 14. Quem quer ir embora, diga amém. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu, todo mundo, levanta a mão para o céu. Toca no ombro do seu irmão, balança ele e diga assim: em nome de Jesus, não tire os olhos de Jesus. Fala assim: não deixe essa guerra tirar você do foco. Diga assim: tem vitória para você do outro lado, tem milagre para você do outro lado, tem porta aberta para você do outro lado. Oh meu Deus, se tem alguém que recebe isso, tem alguém que abre o coração para receber, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os meus olhos estão em Ti, eu vou descansar. Eu vou descansar. Eu vou descansar em Deus. Eu vou descansar. Por que tem gente, irmão, apavorado? Existe crente atribulado, irmão? Graças a Deus que aqui não existe. Crente atribulado, crente apavorado, crente ansioso, crente sem fé, crente medroso, crente tirou os olhos de Jesus. Salmo 37, verso 5. A última resposta. Nos ensina a descansar, Espírito. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha o verso 14. Quando Josafá ora, quando Josafá diz para Deus: os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão em Ti. Não importa se tem boleto, se tem gente me cobrando, se tem luta, se tem guerra, se tem fornalha, os meus olhos estão em Ti. Olha o que acontece, igreja. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, Joel, Eliel, Samuel e Betuel, trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: assim diz o Senhor, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de a batalha não é de vocês, a guerra não é de vocês. Quem ora a Deus, quem está com os olhos fixos em Deus, a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus.
o espírito de profecia. Eu creio nisso. Eu creio que Deus usa profetas. Eu creio, Samanta, que Deus ainda usa os seus. Eu creio, Mônica, eu creio, William, eu creio, Claudemir, Alisson, Agatha, Dario, Alda, eu creio que Deus ainda usa os seus. Assim diz o Senhor: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não fiquem com medo. Fala para 7 aí, fala para 7, deixa Deus usar teus lábios, diga assim: olha, não temas. Fala assim: não tenha medo, sacode ela, diga assim: olha, não tenha medo, não tenha medo. A palavra de Deus para crente aqui é: não tenha medo, não tenha medo. A palavra não temas aparece escrita na Bíblia 365 vezes, é uma palavra de encorajamento para cada dia do ano. Não temas, não tenha medo. Fala para 7 aí, e nem desanime, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Levanta a mão para o céu e diga assim: quem ora, diga assim, quem não perde o foco, diga assim: Deus toma a guerra para si. Eu vou descansar. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Oh, meu Deus. Deus está tomando guerra de crente aqui nessa noite. Deus está tomando guerra de casamentos aqui nessa noite. Deus está tomando guerra de homem, guerra de mulher. Quem quer ir embora para casa, diga eu. Número 1, oração. Número 2, os meus olhos estão em ti, não vou me abalar. Meus olhos estão em Deus. Número 3, para a gente orar. Verso 21. Isso aqui, irmãos, é poderoso demais. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e a louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para... Sabe qual foi a terceira estratégia de Josafá? Vou colocar na frente de batalha, na frente do exército, os adoradores. Agora aqui tem uma diferença entre prestar adoração e ter uma vida de adoração. Porque a gente pode vir para um culto como esse: eu vim adorar a Deus, mas esquece na segunda-feira de ter uma vida de adoração a Deus. Olha o que Josafá faz. Agora é engraçado, por que Josafá, irmão, decide fazer isso? Existe aqui uma diferença entre os levitas da tribo de Levi. Porque os levitas, se sobrasse tempo, é que eles iriam fazer o serviço do louvor. Mas os levitas, na época, na visão bíblica, eram os diáconos de hoje, eram os voluntários de hoje, os levitas. A gente está falando aqui em Josafá, pertencente à tribo de Judá. Agora, por que, irmãos, que Josafá tem essa ideia de colocar os adoradores na frente de batalha? Olha o que diz em Gênesis capítulo 29, verso 35.
engravidou ainda outra vez. Está falando aqui de Lia, esposa de Jacó. E quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. O nome Judá significa louvado. Então o louvor não era exclusivamente da tribo de Levi. O louvor era pertencente à tribo de Judá. E por que você acha que Jesus é o único digno de todo louvor? Porque Jesus é da tribo de Judá. Por que Davi, quando o demônio entrava em Saul, Rosana, acorda o Neide assim, você vai perder a bênção. Por que quando Saul estava cheio do tranca-rua, chamava Davi para adorar? Porque Davi era da tribo de Judá. Josafá tem essa ideia: eu vou colocar os adoradores na frente, porque isso significa uma vida de adoração a Deus. E ter uma vida de adoração, irmãos, quer dizer uma vida de obediência, que infelizmente muitos de nós temos negligenciado. O diabo sabe do poder que há na obediência. Fala para 7. O diabo sabe do poder que há na obediência. Ter uma vida de adoração é procurar obedecê-lo. Tiago 4,7, olha o que diz Tiago 4,7 na linguagem de hoje. Olha o que diz. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, e ele fugirá de vós. Irmãozinho do céu, quem está aqui comigo ainda, diga amém. Fala para o teu irmão: o diabo não corre de desobediente, o diabo corre de quem é obediente. Isso é forte. Isso é forte. Olha o que diz, irmão. Se eu obedecer a Deus, eu vou enfrentar o diabo e ele vai sair. Se o diabo olhar um crente obediente, um crente que obedece, um crente que obedece a palavra, um crente que obedece a Deus, ele foge da vida do crente. Foi exatamente essa ideia que Josafá teve. Eu vou colocar os adoradores, aqueles que têm uma vida de adoração, na frente do povo, porque ele sabe que quando há um crente que obedece, o diabo foge da vida do crente, o diabo foge da família do crente, o diabo foge da vida do homem e da mulher que obedece a Deus. Terceira coisa, fala para teu irmão aí: tenha uma vida de adoração ao Senhor. Tenha uma vida de adoração ao Senhor. Ah, pastor, mas aqui eu dou glória, aqui eu dou aleluia. Eu não estou falando disso, irmão. Ah, mas eu canto, eu prego, eu não estou falando disso. É ter uma vida de adoração ao Senhor. Todo dia eu tenho um compromisso com Deus. Todo dia eu tenho um compromisso com a palavra. Todo dia eu tenho um compromisso em obedecê-lo. Todo dia eu tenho um compromisso de agradá-lo. Todo dia eu tenho um compromisso de gerar prazer no coração do meu Deus. Todo dia eu quero fazer alguma coisa para Deus. Todo dia é algo que está no meu coração, está impregnado dentro de mim. Todo dia a minha alma queima, o meu coração queima. Eu fico desfacelado, como diz algumas traduções que Davi fala. O meu coração se derrete na presença do Todo-Poderoso, porque eu quero obedecer a Deus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.
Número 1. O que foi número 1? Não menospreze o poder da oração. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou uma pessoa que ora. Irmão, mesmo sem vontade, ora. Mesmo sem vontade, ore. Pastor, o que é orar? É rezar? É conversar com Deus. Ó Deus, tu sabe, hoje é segunda-feira. A minha esposa está me cobrando para me levar, ela quer ir no Picanha Mania, Deus. E o senhor sabe, né? Eu casei com uma princesa, eu tenho que dar o melhor para ela. Me ajuda, abre uma porta. É oração com Deus. Número 2, os olhos estão em Deus. Número 3, tenha uma vida de adoração. Uma vida, irmão, uma vida. Uma vida de adoração. Não são momentos, não são minutos. Tem gente, irmão, uma horinha no culto tá bom para ele, tá bom. E olha, o pastor já passou do tempo, já era para ter terminado, tá bom, já tá bom. Aí o cara passa seco a semana toda e quer ter vitória, e quer ter milagre, e quer vencer, e quer vencer guerra, e quer vencer, Paulinho, amonitas, meunitas e moabitas. Não vence nem flamenguista, nem Vasco que lhe dirá. Deus hoje nos deu as estratégias. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: você vai vencer. Não, mas fala com ânimo, pelo amor de Deus, irmão. Não fala que nem voz de vascaíno, não. Fala com ânimo, fala assim: você vai vencer. Levante a sua mão. Eu já... Vamos lá? Cadê o louvor?